Olá pessoal, bom dia. Então hoje vamos fazer uma revisão acerca dos princípios de análise volumétrica. Sejam todos bem-vindos a esse nosso retorno remoto. Então, como se iniciou os estudos acerca do desenvolvimento da titulação dos métodos titrimétricos? Então, se iniciaram com a Revolução Industrial no século XVIII, tiveram um avanço muito grande as empresas de aço, de tecidos, de corantes, de tintas. Então essas empresas necessitaram bastante de um aprimoramento dos métodos de produção, que atestavam a qualidade dos produtos que estavam sendo produzidos. Então, para isso, teve que haver um avanço nas ciências, em especial em todas, mas em especial na química. Então, empresas que produziam, que fabricavam ácidos e bases nesse período, como ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico, amônia, NaOH, carbonato de cálcio, necessitaram desse aprimoramento dos métodos dos métodos analíticos, que atestavam a qualidade desses produtos, foi necessário. Então, a Revolução Industrial ela trouxe essa necessidade, essa carência, mediante as empresas que precisavam de técnicos, de técnicas analíticas e métodos analíticos mais robustos, mais eficazes, mais rápidos, mais baratos, que atestassem a pureza dos produtos que estavam sendo fabricados. Foi aí que a titulação, ela, na química, ela foi aflorando, com a Revolução Industrial. Mas aí o que seria então a titulação? Então a titulação, ou análise titrimétrica, é um procedimento no qual a quantidade de analito em uma amostra é determinada adicionando-se uma quantidade conhecida de um reagente que reage completamente com o analito, de uma forma bem definida. Então nós temos aqui um esquema geral de como funciona uma titulação. Nós temos uma bureta que contém uma solução de concentração conhecida, onde você vai dispensar o volume necessário para que todo o reagente aqui em um determinado volume reaja completamente com o analito que você quer determinar, ou seja, com a concentração que você quer determinar dessa solução. Então, qual o objetivo da volumetria? O objetivo da análise volumétrica consiste na determinação de espécies presentes em uma solução. Ou seja, a gente mede rigorosamente, em geral, com uma bureta, o volume de uma solução de uma espécie química, molécula ou íon, que reage com o apliamento. Esta solução é designada de titulante ou solução padrão, e a segunda de solução problema ou titulado. Então, como identificar, professor, o momento em que eu devo parar uma titulação? O momento de parada de uma titulação é identificado através do ponto final ou do ponto de equivalência. O que seria um e o que seria outro? O ponto de equivalência ele é o ponto teórico de parada. É aquele que você calcula. Teoricamente, a minha titulação ela vai ter que parar com 3 ml, 1 ml, 5 ml, 25 ml. Então, esse é o ponto teórico. O ponto final é o ponto prático. É aquele na qual, na bancada, você verifica qual realmente é o volume real que você vai ter que dispensar para que toda a reação se processe. Então, aqui vocês têm um exemplo de uma titulação onde nós temos o titulante, a solução padrão, na bureta, e no Erlenmeyer nós temos a solução problema ou titulado. Aqui nós podemos verificar o momento exato do ponto final, onde uma leve coloração rosa apareceu, depois ele dispensar um determinado volume da titulação, onde ele soube realmente que foi um momento de parada. Veja que a torneira da bureta se encontra na horizontal, indicando que
é o ponto final da titulação. Então, a adição do titulante ao titulado faz-se até que se atinja o chamado ponto de equivalência. O ponto final, que corresponde a um ligeiro excesso do titulado. Durante o processo, a mistura titulante-amostra é monitorado quanto à mudança de pH, de cor, variação de voltagem ou outra propriedade que possa sinalizar quando todo o analito foi consumido pelo titulante em um momento de parada da titulação. E quais são os requisitos para uma reação ser utilizada na titulação? Os principais são ser rápida, única e bem definida. Então, eu tenho que ter uma reação bastante rápida. Imagine eu fazer uma titulação que demorasse horas. Mas seria inviável. Imagine isso na indústria. Ser quantitativa, ou seja, ela ter uma constante de equilíbrio muito elevada. A partir do momento que eu tenho uma constante de equilíbrio muito elevada, eu tenho uma reação bem rápida. Apresentar estequiometria definida e invariável, ou seja, a estequiometria ela deve ser bastante conhecida na reação e invariável, ela não deve oscilar, aqueles números devem ser fixos, tá? Porque se ele variar, eu não tenho como determinar o ponto final exato da minha titulação. Ter um sistema indicador adequado, ou seja, eu fazer a escolha correta do meu indicador, da minha titulação, para que eu possa identificar o ponto final. Esses são os requisitos básicos para que uma reação seja utilizada, uma titulação. E o que vem por aí, professor? Depois de saber o que é titulação, qual é o sistema da titulação, quais são os requisitos necessários para uma reação ser utilizada na titulação, o que é que vem por aí? Vem a solução padrão. Para eu realizar uma titulação, eu tenho que ter uma solução padrão. Lembram? Aquela que fica na bureta, o titulante? Então, refere-se a um reagente de concentração conhecido, que é usado para se fazer uma análise volumétrica. Normalmente, os reagentes com tais características são chamados de padrões primários. Então, o que seria um padrão primário? É uma substância de alta pureza e estável, que pode ser dissolvida para preparar uma solução com concentração conhecida. E quais são os requisitos para uma substância ser considerada como padrão primário? Normalmente, os principais requisitos para eu considerar um padrão primário é ser de fácil obtenção, purificação e secagem, ser fácil de testar e eliminar eventuais impurezas. Então, imagine se eu pegar um padrão primário de alta pureza, eu posso purificar ele através de cristalização, recristalização. Tá? Então, isso eu posso fazer em um padrão primário. Posso secar ele em uma estufa. Ele deve ser estável em condições ordinárias. Por exemplo, ele não pode absorver a umidade do ar. Ele não pode reagir com o CO2 presente no ar. Tá? Ele deve ser facilmente solúvel para que eu possa preparar essas soluções. Então, esses são os requisitos principais para ser considerado como padrão primário. E quais são os principais e os mais utilizados, os padrões primários na titulação? Os principais são o carbonato de sódio, eu trouxe só alguns para vocês, de cromato, de potássio, cloreto de sódio, oxalato de sódio, biftalato de potássio, o tetraborato de sódio, iodato de potássio. São os principais que eu trouxe a vocês aqui. E como eu preparo, professor, as soluções de padrões primários? É bem simples, é um cálculo de soluções que vocês já tiveram esse contato lá na Química 2. Tá? Então é um cálculo simples de preparo de soluções. Então primeiro eu faço o cálculo teórico da quantidade de massa que eu vou utilizar, peso, dissolvo, transfiro para o meu balão e afiro ele. Esse é o procedimento padrão de preparo de um padrão primário. Tá? Então não foge isso.
Então vamos imaginar a seguinte situação. Prepara-se, quero preparar 500 ml de uma solução de carbonato de sódio, 0,1 mol por litro. A massa molar do carbonato de sódio é 106 gramas por mol. Fazer o cálculo teórico da massa a ser pesada do padrão primário de carbonato de sódio. Então vamos lá. Molaridade é a relação entre a massa do soluto, a massa molar dele e o volume em litros. Eu sei que a massa do soluto, então, que eu devo pesar em gramas, vai ser o produto da molaridade, vezes a massa molar, vezes o volume. Então, a molaridade eu sei que é 0,1. Essa é arbitrária, você que escolhe de acordo com a metodologia que você está utilizando. A massa molar do carbonato de sódio eu já sei também, vocês sabem calcular. É 106 gramas por mol. É a soma das massas atômicas individuais dos elementos presentes, na fórmula molecular. E o volume, em litros, 500 ml, você transforma para litros. Basta dividir por 1000, que dá 0,5. Então você multiplica 0,1 vezes 106, que dá 10,6, vezes 0,5, que deve dar 5,3 gramas. Então, você vai, de posse disso, pega o sal, carbonato de sódio, leva para a balança, pesa os 5,3 gramas, dissolve em um becker, transfere ele para um balão, no caso de 500 ml. Em seguida você vai afere, depois agita. E está preparada a solução de padrão primário, de concentração 0,1 mol por litro. Eu posso ter toda a certeza do mundo que essa concentração, se você tiver feito os cálculos corretos, pesado direitinho, a concentração que vai ter nesse balão é exatamente 0,1 mols por litro. E o padrão secundário, professor, o que seria? É uma substância que pode ser usada nas padronizações e cujo teor de substância ativa foi determinado por comparação contra um padrão primário. Os principais exemplos de um padrão secundário: o hidroxissódio, o ácido clorídrico, o nitrato de prata, o ácido sulfúrico, o permanganato de potássio, o tiocianato de potássio. Esses são os principais exemplos de padrões secundários, ou seja, substâncias que necessitam ser padronizadas. Por quê? Porque a concentração delas ativa não é realmente aquela que nós calculamos. Devido a quê? Devido a ela não ter uma pureza elevada, serem higroscópicas, reagirem com CO2 da atmosfera, ser de difícil purificação, e por aí vai. E como é que eu preparo as soluções de um padrão secundário, professor? É semelhante a um padrão primário, não muda nada, é o mesmo procedimento. Calculo a massa, levo para a balança, da balança faço a dissolução transfiro para um balão, do balão afiro o menisco, depois eu só agito. E em seguida eu tenho que padronizar. Entretanto, é necessário conferir se a concentração calculada é exatamente aquela, usando os seguintes procedimentos. Primeiro, padronizar contra um padrão primário. Então, eu posso atestar a concentração do padrão secundário padronizando ele contra um padrão primário. Eu posso também padronizar contra um padrão secundário anteriormente ou recentemente padronizado. Tá? Então existem duas formas de eu padronizar um padrão secundário. Primeiro, contra um padrão primário, e segundo, contra um padrão secundário anteriormente e recentemente padronizado. Eu posso fazer das duas formas sem nenhum problema. A determinação da concentração de um padrão secundário é conhecida como padronização e fornece uma solução com uma concentração conhecida, exatamente a qual nos referimos como solução padrão. Para realizar tal padronização, é necessário realizar uma titulação, como vocês podem ver aqui. Solução de padrão primário, na bureta,
titulante, a menina está realizando aqui, ó, titulação, e a solução de padrão secundário ou solução problema. O titulado, aqui, como vocês podem ver. Vocês observem a técnica, ela está com a mãozinha esquerda, né, controlando a torneirinha, e com a mão direita ela está agitando. Quem é destro, agita com a direita. Quem é canhoto, agita com a esquerda, porque tem um controle maior na agitação. Mas isso eu vou ensinar tudo a vocês, tá bom? Então vamos sentar lá que agora vem o melhor de tudo, que é cálculo. Não se desesperem, tá bom? Cálculos usados na análise volumétrica. Então vamos considerar uma reação genérica entre duas soluções, uma x e outra y, que fornece a seguinte reação abaixo. X vai reagir com y, produzindo Z e W. Se eu fosse balancear essa reação entre x e y, certo? Ela seria balanceada com Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Ok? Então, a solução x é a minha solução problema. É o meu titulado, se encontra no Erlenmeyer. Vocês podem ver. A minha solução y é o meu padrão primário ou padrão secundário, previamente padronizado. Ok? É o meu titulante. Então, imagine que a molaridade de x é o número de mols dele pelo seu volume em litros. E a molaridade de y é o número de mols dele pelo seu volume em litros. No ponto final da titulação, é sabido que o número de mols de x é igual ao número de mols de y, ou seja, todo o analito, né, de y reagiu completamente com o analito, né, presente de x. Ok? Então, no ponto final da titulação, os dois são iguais. No ponto final da titulação, o número de mols de x é igual ao número de mols de y. Sabendo o que é o número de mols? O que é o número de mols? É o produto da molaridade de x vezes o volume de x. Vejam que eu peguei isso aqui. O que é o número de mols? É a molaridade vezes o volume, tá vendo? O que é o número de mols? É a molaridade vezes o volume. Eu só fiz isso. O que é o número de mols? A molaridade vezes o volume. O que é o número de mols de y? A molaridade dele vezes o volume dele. Para que a reação entre x e y seja completa, as substâncias devem reagir na proporção indicada pelos coeficientes da equação de balanceamento. Então vejam, para que essa reação se processe entre x e y, elas devem acontecer nessa proporção indicada na reação, ou seja, nessa quantidade de mols indicada na reação. Então eu posso substituir o número de mols de x por A e o número de mols de y por B. Ok? Assim, eu posso definir uma equação 1 e uma outra equação, a 2. Então, como N1 é igual a A, que é igual a M de x vezes V de x, e N1 de y será igual a molaridade de y vezes o volume de y. Se eu dividir 1 por 2, eu posso dizer que A dividido por B é igual a molaridade de x vezes o volume de x sobre a molaridade de y vezes o volume de y. Eu não quero determinar, né, a molaridade da concentração, a molaridade da solução problema, da solução titulada. Então eu vou isolo a molaridade de x. Então, isolando a molaridade de x, eu posso dizer que my vezes vy sobre vx, como vocês podem ver. Vy vezes my sobre vx é igual a A sobre B, que é justamente o coeficiente de balanceamento da minha reação. É ele que vai determinar a minha estequiometria da reação. Tá? Então, essa é a expressão matemática, né, que me ajuda a entender e fazer os cálculos de uma titulação. Porém, mais à frente eu vou ensinar para vocês que não necessita de fórmulas. Tá? Você decorar essa fórmula para você determinar a concentração em uma titulação. Vocês vão ver que é muito mais fácil. Aí eu vou entender muito melhor do que por essa fórmula. Eu vou mostrar para vocês agora, através desse exemplo. Tá
Bom, então vamos lá. Uma alíquota de 10 ml de uma solução de hidróxido de sódio consumiu na titulação 15 ml de uma solução de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. Qual a concentração em mol por litro da solução de NaOH? Então vamos lá. O primeiro passo é eu identificar quem é titulante e quem é o titulado. Ou seja, quem está na bureta e quem está no Erlenmeyer. Então como é que eu faço essa identificação, professor? Você faz a identificação pelo enunciado. Quando ele fala uma alíquota, ele fixou o volume. Eu não tenho como fixar o volume na bureta, porque eu tenho uma torneirinha aqui que eu abro e eu posso dispensar o volume que eu quiser. Aqui não, ele fixou. Então só dá para eu fixar aqui, ó, o volume. Ele fixou 10 ml. Se ele fixou 10 ml, é porque isso aqui, ó, é o titulado, é a minha solução problema. Então a minha solução problema é o NaOH. Consumiu na titulação 15 ml de uma solução de ácido clorídrico 0 molar. Então se ele consumiu, isso quer dizer que ele abriu a torneirinha e dispensou 15 ml de ácido clorídrico 0 molar. Isso quer dizer que ele, o ácido clorídrico, é o meu titulante, tá? É a minha solução padrão. Fechado? Então, meu titulante é o HCl, o meu titulado é o NaOH. Segundo passo, descrever e balancear a reação. Então, qual é a reação, né, formada entre o NaOH e o ácido clorídrico? Né? Eu tenho que identificar essa reação, balancear ela, tá? e dizer quem são os produtos. Então, o NaOH, uma base, reage com o ácido clorídrico, tá? Para formar sal e água, devidamente balanceado, na proporção de 1 para 1. Ou seja, 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl, para formar 1 mol de NaCl e 1 mol de água. Terceiro passo, eu vou calcular o número de mols de HCl que reagiu com NaOH. Como? Qual é o número de mols, certo, de HCl que reagiu com NaOH? Basta multiplicar a molaridade do HCl vezes o volume dele. Quanto é a molaridade do HCl? 0,1 mol por litro. Quanto é o volume dispensado na bureta dentro do Erlenmeyer de HCl? 15 ml. Como eu estou trabalhando com mols, né, em molaridade, mol por litro, eu tenho que transformar esse volume aqui, ó, para litro. Basta vocês dividirem por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, como eu fiz aqui para facilitar os cálculos. Então, o número de mols de HCl que reagiu com NaOH é igual a 15 vezes 10 a menos 4 mols. O quarto passo é eu calcular o número de mols de quem? De NaOH que reagiu com essa quantidade aqui, ó, de mols de HCl. Como é que eu calculo, professor, o número de mols de NaOH que reagiu com essa quantidade de ácido? Através da reação. Veja que a reação ela se processa em estequiometria de 1 para 1, ou seja, 1 mol de NaOH reage somente com 1 mol de HCl. Então, se reagiu 15 vezes 10 a menos 4 mols de ácido clorídrico, isso quer dizer que vai reagir de NaOH a mesma quantidade. Por quê? Porque a reação é de 1 para 1. O que reage de um, reage do outro. Ok? Então, o número de mols de NaOH que reagiu com o de HCl é igual. Ou seja, é igual a 15,15 vezes 10 a menos 4 mols. O quinto passo é o cálculo da concentração molar da solução de NaOH. Eu sei que a proporção é de 1 para 1. Basta dividir o número de mols de base que reagiu com o HCl, que foi 15 vezes 10 a menos 4, dividir pelo volume, que estava dentro do Erlenmeyer, que é quanto? 10 ml transformados para litro, que dá igual a 0,15 mols por litro. Então, a concentração, certo, da solução de NaOH titulada com HCl é igual a 0,15 mols por litro. Então, qual é a classificação da análise volumétrica? Então,
A análise volumétrica pode ser classificada em 4 tipos de volumetria. A volumetria de neutralização, de precipitação, de oxidação e de complexação. Então, na volumetria de neutralização, nós temos reações que são usadas para a determinação de substâncias que se comportam como ácidos ou como base. Um exemplo prático disso é a aplicação na determinação da acidez do vinagre. O segundo tipo de volumetria é a volumetria de precipitação, no qual nós temos reações que aproveitam o fenômeno da precipitação para a determinação da volumetria de alguma substância. Então, por exemplo, eu posso determinar o cloreto na água da cagesse, na água do poço, posso determinar brometo, sulfato, posso determinar chumbo, por titulação, no caso por volumetria de precipitação, dentre outros compostos. Na volumetria de oxirredução, nós vamos ter reações que utilizam a determinação volumétrica de substâncias que podem agir como oxidantes ou como redutor. Um exemplo prático disso são essas águas oxigenadas que nós compramos nas farmácias, onde nós podemos determinar o teor de peróxido de oxigênio dentro delas. E por último, é a volumetria de complexação, onde nós temos reações que usam substâncias que podem ser determinadas por transformações quantitativas em um complexo solúvel ou em um complexo pouco dissociado. Ela é muito utilizada para a determinação da dureza da água, ou seja, para a determinação de cálcio e magnésio na água. E por fim, os tipos de titulação. Nós podemos ter 2 tipos de titulação. As titulações diretas, que são essas que nós utilizamos nos exemplos passados, e a titulação de retorno ou indireta. Na titulação direta, nela a quantidade do analito é determinada ao combiná-lo diretamente com o titulante, enquanto se monitora o surgimento do ponto final da titulação. A titulação direta é o tipo mais simples, mas ela requer um PF nítido, um ponto final nítido, e é fácil de detectar. Existe também que a reação entre o analito e o titulante seja rápida e apresente um grande constante de equilíbrio. Lembrando a vocês, meus amigos, que eu vou precisar muito, mas muito mesmo, de tudo que vocês aprenderam na Química Geral 2, na parte de equilíbrio químico, na parte de preparo de soluções. Então, toda aquela parte ali de físico-química, puxando um pouco mais para a físico-química, na realidade, que é a Química Geral 2, que é a Química 2 de vocês, eu vou precisar bastante. Então, vai ser cobrado bastante aqui nessa disciplina. A titulação indireta, também chamada de retorno, é a titulação realizada quando a reação entre o analito e o titulante é muito lenta, ou não se processa, ou não apresenta uma constante de equilíbrio grande o suficiente. Então, nesta, um excedente da quantidade conhecida de um reagente é adicionado a uma amostra para reagir com o analito. A quantidade de reagente que resta nesse processo é então determinada por titulação. A diferença entre a quantidade original do reagente e a quantidade titulada serve para determinar quanto havia na amostra. Um exemplo típico disso, se der certo nós vamos fazer no laboratório, é a determinação do ácido acetil salicílico, o AAS, em comprimidos de aspirina. Nós utilizamos a titulação de retorno. Tá? Então, as principais aplicações das titulações, nós temos a determinação de concentrações de analitos em amostras, purezas de amostras, determinações de massa molar de analitos, tá? Determinação de informações de propriedades dos ácidos e das bases, determinações de Ka, de Kb, de Kps. Tá? Essas são as principais aplicações da titulação. E resumindo, gente, seria interessante vocês recapitularem o que é titulação. Tá? Que é um sistema formado entre um titulante e um titulado, titulante previamente padronizado contra uma solução ao problema da qual necessito saber a
concentração, onde através de um determinado volume nós conseguimos saber qual a quantidade de mols, né, da solução titrante que vai reagir completamente com a solução titulada. Nós podemos verificar o ponto final da titulação, que é o prático, o ponto de equivalência, que é o ponto teórico da minha titulação, que é o momento de parada, aquele que eu calculo. O erro da titulação nada mais é do que a diferença entre o volume do ponto final menos o ponto de equivalência, dividido pelo ponto de equivalência. Se você quiser isso em porcentagem, esse erro, né, em porcentagem, você multiplica por 100. E essa é uma das formas, né, da gente determinar a concentração, tá, de uma solução por titulação. Tá? Sempre levando em consideração a estequiometria da reação. Okay? Então hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Queria agradecer a vocês. Quinta-feira nós temos atividades assíncronas. Vou postar uma aula para vocês, para que vocês possam estudar mais. Ok? Vou também recomendar para vocês que vocês baixem, né, o School. Eu vou tentar enviar para vocês por e-mail de alguns de vocês, e assim vocês vão e repassem para os outros colegas, para que vocês possam ter uma fonte confiável, excelente, que é o livro do School, tá? Que é Fundamentos de Química Analítica. Então vou ficando por aqui, agradeço a presença de vocês, muito obrigado, bom dia, até a próxima, um abraço.